Quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Ontem, conforme eu havia falado no programa, que se assim Deus quisesse, né, eu iria dar uma continuidade ou falar novamente sobre o que foi falado ontem no programa. Mas eu quero que todos prestem atenção, porque infelizmente as pessoas tendem a hoje em dia, eu creio sim que devido ao aumento da iniquidade, a palavra nos diz que o amor de muitos esfriaria. E em 1 Coríntios capítulo 13 nos fala sobre o amor ágape, esse que nós devemos ter a todos, por todos. E quando esse amor se esfria, as pessoas também tendem a desconfiar, né? Suspeitar mal. Essa é a palavra que diz em 1 Coríntios capítulo 13. E diz que o amor não suspeita mal. Então nós temos que tomar o cuidado, irmãos, para não suspeitarmos mal um dos outros. Porque nós não podemos simplesmente ignorar certas partes da Bíblia. Nós temos que pregar tudo que está aqui. Essa é a realidade. Por mais que às vezes tem umas palavras difíceis de a gente falar. Difíceis até mesmo de a gente às vezes achar muito pesado. Como eu cito sempre aquela de dar pérolas aos porcos. Olha só a fortidão disso, irmãos. Mas às vezes a gente tem que pregar. A gente não pode simplesmente descartar certas partes da Bíblia. E ontem, na verdade, Deus já estava falando comigo há muito tempo em relação a isso. Então eu quero que vocês todos observem e prestem atenção nas palavras, porque eu falei ontem em relação ao capítulo 5 de Atos. E o próprio nome desse livro diz assim, ó, que é Atos dos Apóstolos. O que isso significa? Os atos que eles tiveram no ID de Jesus, porque eles estavam cumprindo ordens de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E assim eles fizeram. Então, né, todos os atos deles, não digo todos, né, porque seria impossível registrar todos os atos dos apóstolos, mas alguns, né, de tremenda importância estão aqui. E esse livro já nos começa dizendo, né, a escolha do apóstolo Matias, que todos nós sabemos que Judas Iscariote havia tirado a própria vida. Então ficaram a partir de então 11 apóstolos. E eles fizeram uma escolha, né, e foi escolhido Matias. Aí depois tem um outro subtítulo que diz a chegada do Espírito Santo. Porque Jesus ordenou a eles que não saíssem de lá até receberem o poder que vinha do alto. Então havia-se um momento de ser dada a partida, né? É interessante nós analisarmos isso. E é esse ponto que muitas vezes as pessoas erram. Não querem ser revestidos, esperar até o momento de serem revestidos do alto. Mas os apóstolos esperaram. E aqui nos fala, né? A chegada do Espírito Santo. Depois tem outro subtítulo que diz a ministração de Pedro. Pedro fez uma ministração tremenda, irmãos, que aqui consta, né, que ele conseguiu naquele dia fazer com que aproximadamente 3.000 almas se rendessem aos pés do Senhor. E eu que costumo dizer, né, que às vezes eu peço para Deus a pregação de Pedro. Aqui também fala os primeiros cristãos. Também fala sobre a cura de um aleijado. E vocês sabem que todos os atos que os apóstolos faziam em o nome do Senhor, muitas das vezes causava entre eles, entre o próprio povo ali judeu, muitas contrariedades. Até mesmo porque eles não haviam aceitado, a maioria deles não haviam aceitado que Jesus realmente era o Messias. E Pedro começou a falar em relação a isso, né? Que tinham assassinado o mestre, que eles mesmos haviam assassinado e tal. E as pessoas não gostavam de ouvir a verdade.
A verdade é essa, que desde lá de antigamente as pessoas não gostavam de ouvir a verdade. E olha só, aqui também nos fala sobre a severa pregação de Pedro. E era exatamente isso que Pedro falava. Falava sobre esse Messias, falava do que ele tinha passado, falava que ele havia sido crucificado, morto, né? E eles, aquela gente, não aceitava. E aí Pedro e João foram levados ao Sinédrio. E aqui, irmãos, quando eles foram levados ao Sinédrio, as pessoas ali, os magistrados, até mesmo os sacerdotes, os fariseus daquela época, eles diziam que Pedro e João estavam pregando algo contraditório a tudo aquilo que eles haviam aprendido da parte de Deus. Então, para vocês verem que a briga era entre eles mesmos. Eles não conseguiam aceitar esse evangelho de Cristo, porque aqueles entendedores da lei, da Torá, tinham se apegado tanto e não absorvido a verdadeira essência. Porque vale lembrar que as coisas que vieram antes, o povo viveu muitas vezes no sentido físico, era para nos expressar, né, a verdadeira essência daquilo que viria, que era Jesus Cristo. Só que eles no passado não entenderam. Até hoje, muitos de nós não entendem essas questões. Por isso que dá, né, até hoje as brigas, as rixas, as rivalidades entre os próprios da casa. Assim como tinha essas rixas lá dentro do povo de Israel, a casa de Israel. Então, olha só, é interessante que hoje eu comentei com uma irmã exatamente isso, que Jesus, quando ele mandou os seus apóstolos, ele disse assim, ó, antes, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu muitas vezes não entendia. Por que eles primeiro, né? Hoje eu entendo. Porque muitas vezes Deus nos chama, nos capacita. Não é, a maioria de nós nem é para pregar para os de fora. É para dentro da casa mesmo. Porque há divergências, há pessoas que estão, né, em crenças errôneas, numa fé errônea, ou até mesmo por más conversões, já deixaram se corromper. Então é preciso reajustes dentro da casa primeiro. Porque como que os apóstolos iam, né, fazer novos convertidos e trazer para dentro de uma casa bagunçada? Trazer para dentro de uma casa que não havia união, não se entendiam e estavam ali com preceitos totalmente pagãos, até mesmo dentro do povo, dentro da casa. Então era preciso antes, primeiro, converter verdadeiramente a essa gente da casa de Israel. Hoje eu entendo por que muitos, né, não aceitam às vezes a nossa ministração, não aceitam o que a gente diz em relação à palavra. Porque desde o passado era assim. Os fariseus não entendiam os apóstolos, não queriam receber esse novo vinho porque diziam que o velho era melhor, que aquilo que eles conheciam no passado era melhor. Mas na verdade não estava causando realmente a libertação, porque o homem por si só, se for pautado apenas na lei, eles não conseguem. E está aí para nós exemplos claros que, por mais que a própria lei humana tenha colocado pautados leis em cima da Bíblia, que quem mata vai, né, sofre, passa por um júri, sofre lá as consequências, as penalidades, mesmo assim as pessoas fazem. Até mesmo nos países que têm a pena de morte, muitos não obedecem a isso e matam outros. Então, né, a lei por si, ela não consegue segurar a maldade do coração humano. Então, aquele povo, os fariseus, os saduceus, mestres da lei, os sacerdotes da época, não entendiam isso. Não absorveram a verdadeira essência. E aí entravam em contrariedade, perseguiam os apóstolos de Cristo, que realmente foram chamados para junto de Jesus, né? Esperaram o momento certo de verdadeiramente se converterem, serem revestidos do poder do alto e depois saírem, pregar, né? E onde eles pregavam, coisas aconteciam. Coisas, milagres aconteciam, porque Jesus confirmava toda palavra que saía da boca dos discípulos, dos apóstolos. Jesus confirmava com os sinais. E as pessoas, tinha a grande maioria das pessoas que viam isso, realmente acreditavam que eles estavam ali, né, pelo Espírito de Deus, e acabavam aceitando esse evangelho, se convertiam verdadeiramente.
mas os que eram do contra, né, tinham aquelas divergências. Mas o que eu quero falar para vocês, irmãos, por isso que eu já coloquei, né, esse título, A Vida da Igreja de Cristo. Porque aqui nos fala que Pedro e João, levados ao Sinédrio, e aqui também fala como os primeiros cristãos oravam, até inclusive ontem eu falei no programa essa oração já de palavra introdutória para saudação aos irmãos. E vocês devem ler, né, porque é uma oração bastante forte, onde os irmãos, depois que Pedro e João contaram aos demais discípulos, aos demais irmãos o que havia acontecido com eles, que eles tinham sido presos, né, e foram injustamente, porque já só estavam pregando o Evangelho de Cristo, que causa a salvação, a cura e a libertação das pessoas. E simplesmente por isso, né, foram presos. Mas quando eles chegaram ali e contaram, assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Então vocês viram que não eram perseguidos por pessoas estranhas, eram por religiosos. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram. E oraram, né, para Deus Todo-Poderoso. E no final, irmãos, eles disseram assim, ó, olha só, agora pois o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Eles ainda oraram, né, para que eles e os demais apóstolos tivessem intrepidez, coragem, ousadia no falar, que não se acovardassem diante das perseguições, que não se acovardassem diante das rejeições, que não se acovardassem diante de nada nem de ninguém. Então, olha só, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. E diz que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que depois que eles fizeram essa oração, olha só o que aconteceu. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Porque para anunciar a palavra de Deus tem que ter coragem, tem que estar revestido do Espírito Santo. Senão, qualquer afronta, qualquer contrariedade, né? Exemplo disso, esses apóstolos. Aqui nos fala que os próprios, né, chefes dos sacerdotes e líderes religiosos perseguiam eles, não aceitavam a palavra deles. E eles poderiam até ficar acovardados, né, irmãos? Porque se nós formos analisar essa gente num sentido de autoridade, eles seriam maiores que até mesmo, né, aqueles discípulos que estavam ali. E aos seus próprios olhos, os próprios sacerdotes e líderes religiosos poderiam se sentir superiores aos apóstolos, né? Então tentaram intimidá-los de todas as formas. Mas os apóstolos não deixaram se intimidar. E oraram em unanimidade, a palavra diz, por todos. Só que muitas vezes falta isso no nosso meio. Para que todos nós tenhamos coragem suficiente de não nos calarmos diante das perseguições, não nos calarmos diante das proibições e rejeições, mas nós cumprirmos o ID do Senhor. Então eu repito, irmãos, para isso tem que ter muita oração e coragem, revestimento do Espírito Santo. E aqui nos fala sobre a vida da Igreja de Cristo. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, as minhas lives podem ser demoradas, mas de tudo aquilo que eu aprendo, e Deus tem me ensinado através de experiências, e não tem como eu fugir disso. Eu quero que as pessoas me entendam que não tem como eu fugir disso. Ai de mim se eu fugir. Então não adianta se revoltarem contra mim, não adianta se revoltarem contra o que eu estou dizendo. Porque no momento que estiverem se revoltando contra o que eu estou dizendo, estão se revoltando contra Deus. Não é contra mim. Não é contra mim.
Porque, graças a Deus, eu também tenho a facilidade em perdoar. Não guardo mágoas, não guardo rancor. Porque eu aprendi a duras penas, irmãos. Não foi fácil, como eu digo para vocês, foi dentro de 4 paredes. Foi na caverna que Deus me forjou. E não foi, né, na água, foi no fogo. Porque hoje, realmente, em outros tempos, como eu costumo dizer para algumas irmãs, qualquer coisa que me acontecia, eu chorava e já pensava em desistir. Eu já me atirava no chão e dizia, Senhor, por quê? Por quê? Hoje não. De tanto que Ele permitiu que eu passasse situações e me trazia à lembrança partes daquilo que eu estudava da palavra, eu comecei a entender a palavra. Então, por isso que todas as minhas lives são demoradas, porque não tem como eu transmitir essas grandes lições em 10 segundos, em 5 segundos, em 90 segundos. Não tem como. Aí, por isso que está cheio nas redes sociais de qualquer coisa e vocês se alimentam de textos soltos, de versos soltos, que é mais curto, é mais prático de ouvir, que só massageia o ego, mas não traz ensinamento nenhum para que vocês criem raiz nessa rocha. Mas aqueles que tiverem paciência podem ter certeza que Deus vai trabalhar na vida de vocês assim como tem trabalhado na minha. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, em relação a isso, é que eu não tenho como fugir. Os apóstolos também não tinham como fugir. Ai deles se fugissem. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, que não significa, a gente sabe que teve 12 apóstolos, e depois, ainda depois da morte e ressurreição de Cristo, ele escolheu mais um, que foi Paulo. Até a gente costuma dizer que os homens escolheram Matias, mas Jesus escolheu Paulo. E ele não se acovardou. Porque Jesus fez questão de deixar claro o quanto ele sofreria, o quanto ele padeceria por causa do evangelho dele. Então tem que ter realmente muita coragem para falar esse evangelho. Muita coragem. O que muitos não têm tido. E olha só, irmãos, a vida da Igreja de Cristo. Não interessa, ontem mesmo eu falei em relação a denominações religiosas, não interessa o nome. Não interessa o nome, se é A, se é B, se é C, se é D, se é C. Se está falando o evangelho, se está pautado na palavra, nós temos que viver em união. Inclusive, a irmã ontem citou os Salmos, né? Que diz, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando essa palavra está expressa ali, não está dizendo os irmãos da igreja A vivam em união. Ah, quão bom e quão suave é que os irmãos da igreja B vivam em união. Não é isso, gente. É que os irmãos, independente da placa religiosa, mas deixando claro mais uma vez, se essas placas religiosas, esses templos religiosos, estão pautados na palavra. Deus, ele não proibiu. Jesus, ele não proibiu. Não está expresso aqui, vocês são proibidos de erguer templos e colocar nome neles. Está aqui? Não. E por isso mesmo, irmãos, que eu volto a falar com vocês. Eu não sei as demais pessoas, eu não posso falar pelos demais irmãos, mas eu falo do que Deus tem me mostrado. Que esses 12 apóstolos que ele escolheu não foi aleatoriamente. Foi algo realmente já preparado, porque Deus sabia a capacidade de cada um deles e sabia a forma de ministração deles. E por que isso? Porque eles tinham que pregar ao maior número de pessoas possíveis. Olha a forma que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Pregai a toda criatura. Então é indiferente de credo religioso, de outras crenças que porventura já tenho aprendido, é independente de tamanho, de cor, de raça, de cultura. A palavra diz que é tribos, povos, raças, nações. São pessoas diferentes. Então Deus foi tão sábio que ele soube, né, através de Jesus, escolher esses 12 apóstolos, com características até mesmo das 12 tribos,
Porque vale lembrar que a palavra nos diz que Jesus falou aos apóstolos que eles julgariam as tribos, as 12 tribos. E porque, usem a memória, usem a cabeça. Ali partiu-se, esparramou-se, não só em Israel, gente, não só no povo judeu, mas estão esparramados porque a maioria deles não obedeceu realmente às leis, muitas que Deus determinou para eles, que não eram para se unirem com outras raças, mas eles fizeram isso. E o que aconteceu? Tá aí vários povos, tribos, raças, etnias, cores, está aí esparramado. Então, já para isso, Deus escolheu conforme as características de cada uma dessas tribos, para que todas elas ouçam na sua própria linguagem. E quando eu falo em linguagem, não é só de inglês, japonês, nessas línguas não, irmãos. O que eu estou falando é que do modo que as pessoas vão parar para ouvir. Por exemplo, tem gente que não gosta da forma que eu ministro. Mas para isso Deus já escolheu outras pessoas que falam mais calmamente, mais, pacientezinhas, sem chorar. Tá aí. Eu posso ir contra esses ministérios? Não. Eu posso imitar esses outros ministérios? Não. Porque eu sei que tem pessoas que já não gostam de ministrações mais calmas. Gostam de mais gritado, de choro, são mais, eles costumam dizer, mais pentecostais. Então, é Deus trabalhando em cada um ou não é? Aqui a palavra diz que apesar de ter ministérios diferentes, o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que age em cada um é o mesmo. Então nós não podemos desprezar ou não receber certas palavras. Eu não tenho culpa, a irmã Marta não tem culpa se foi escolhida para pregar um alimento sólido. A irmã Marta não tem culpa se foi chamada para ministrar para os da casa de Israel, para o povo que se chama de Deus, para que haja conserto ali no meio. Porque como aí os outros vão ir com seus ministérios, falar, levar o leite para esses que ainda são crianças na fé e trazer eles para dentro, se a casa em si não estiver preparada, ao contrário, estiver dividida. Irmãos, a vida da Igreja de Cristo, nós temos que compreender a vida que nós temos que levar diante dos nossos irmãos, porque não vai adiantar nós ir lá em cima dos púlpitos, dos altares, sapatear, gritar, falar línguas estranhas, se depois não souber receber os nossos irmãos. Não souber e demonstrar realmente, porque é o que eu tenho visto. As pessoas, prestem atenção, irmãos. Mais uma vez eu digo, o que eu falo aqui, vocês não podem dizer que não é palavra porque é palavra. E vocês não podem também dizer assim, é indireta para mim. Se você falar isso é indireta para mim, é porque essa palavra te confrontou. Então não é a mim que vocês têm que ficarem bravos. É questionarem com Deus, então. Vão perguntar para Ele. Vão falar com Ele, vão dizer, Senhor, mas essa palavra me doeu, essa palavra me machucou. Que Deus vai mostrar para vocês o porquê que está machucando, o porquê que está doendo. Não é contra mim. E olha só, irmãos, esses apóstolos, eles realmente iam com intrepidez, com ousadia, com coragem. E falavam, enfrentavam sacerdotes, enfrentavam os líderes religiosos, eles enfrentavam. E aonde a palavra nos diz, irmãos, a palavra nos deixa claro que aonde, eles pregavam, as demais pessoas que se convertiam, elas sentiam necessidade de se reunir. E aqui nos fala, olha só, os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Então, a pessoa começava a surgir no seu coração a vontade de se reunir. Tá ali junto com outras pessoas que falassem. Porque queriam saber mais, queriam aprender mais.
Então surge no coração, por isso que eu digo para vocês, eu sou contra essas pessoas desigrejadas que não querem andar em comunhão com os irmãos e ainda pegam contra as denominações religiosas e ainda se julgam entendedores da palavra, vão para as redes sociais soltar essas heresias, mas nunca leram a palavra. Eu não acredito que já tenham lido a palavra. Eu não acredito que já tenham estudado a palavra. Porque eu, quando vim para a Bíblia, realmente para tentar descobrir as coisas, se eu devia ou não congregar, eu achei tremendas coisas. Que surge no coração de cada um, do novo convertido, o desejo de estar com outras pessoas conversando desse Deus. Agora, se não surge no coração de uma pessoa a vontade de estar em comunhão, se reunir com os irmãos, desconfie, porque esse evangelho, então, entre aspas, que você está achando que é o de Deus, de repente está pautado aí dos fariseus, dos saduceus, de qualquer um. Até mesmo, né, daqueles grupos contraditórios ali, os saduceus, que havia rixas, irmãos, entre eles. Entre fariseus e saduceus também havia rixas. Porque digamos, os fariseus, vamos falar nossa linguagem aqui, eram mais, né, o exterior, olhar, né, julgar a aparência, eram extremosos, zelosos por tudo, todas essas coisas. Já os saduceus eram liberais, né? Não é assim no nosso meio, não tem os grupos assim, que cuidam só o exterior, às vezes por dentro tão podre, sepulcro calhado, mas tendo a imagem por fora de crente está tudo muito bem, né? E já os outros que querem andar à vontade, à la vontade. Tem ou não tem até hoje pessoas assim no nosso meio? Tem? Eu estou falando mentira? Não. Pautado aqui na palavra. Então, irmãos, esses apóstolos encontravam dificuldades, mas eles não retrocederam. Eles falaram, tanto que hoje nós estamos aqui, aprendendo isso aqui. Vocês imaginam aí de nós, né? Se não tivesse alguém. Mas graças a Deus também que sempre Deus vai suscitar, né? Levantar um remanescente fiel. Que vai propagar, vai criar coragem e falar no meio de uma geração perversa. Não vai se calar diante das dificuldades, né? Até mesmo de insígnias ou de cargos ou de nada disso. Olha só, irmãos, que eu acho lindo que aqui, quando, né, contestavam os apóstolos, falavam, diziam, né, vocês estão chamando nós de quê? Que nós que fomos o culpado aí da morte do rei de vocês, né? O que Pedro falou, né? Eu achei interessante que ele disse, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Porque essas autoridades humanas, elas têm dois lados, irmãos, mas elas também precisam andar em união. Existem as autoridades para liderar, né, nessa parte civil da coisa. E também tem essas autoridades que é no âmbito espiritual, religioso, para nos instruir, nos guiar, mas essas duas têm que estar em conexão, coisa que não estão também. A divisão em tudo. Por isso que uma cidade dividida, uma nação dividida, ela não subsiste. E a palavra subsistir quer dizer forças, quer dizer, perde as forças. Quando isso que deveria andar em comunhão, em conexão, se divide, perde as forças. Perde totalmente as suas forças. Então, olha só, ali essas autoridades queriam confrontar tanto a do âmbito religioso quanto a da civil, a parte civil da coisa, queriam amedrontar, parar com os apóstolos. Mas os apóstolos disseram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas, depois eles. Então que eles não iam se calar, porque era isso que eles diziam. Não pregam mais, né? Não falem mais no nome desse homem, que era Jesus. Mas eles não fizeram. Eles continuaram. E quando foram colocados diante do Sinédrio, que é esse júri aí desses povos, tanto as autoridades religiosas quanto as autoridades civis se reuniam nesses sinédrios, teve um ali chamado Gamaliel,
E a palavra nos fala sobre a sabedoria de Gamaliel. Aí, o que ele diz? Olha só, quando ele ouviu, né, as argumentações de Pedro ali no meio deles, ao ouvir essas palavras, né, eles muitos se enfureceram e queriam matar. Quando Pedro usou os argumentos dele ali, pregou, não se calou diante dessas autoridades civis e religiosas. Ele estava ali e falou, porque o próprio Jesus tinha lembrado eles, que iam levar eles, né, nas sinagogas, mas que não eram para eles temer, que era o Espírito Santo que colocaria palavras em suas bocas. E nesse momento aqui, tudo isso estava se cumprindo. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falava, não se calou diante das autoridades civis e religiosas e falou a respeito desse Jesus. Olha só, ora, e concluiu assim, olha só a última frase dele, irmão, aqui. Ora, nós somos testemunhas desse fato, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes. E ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Os líderes religiosos, os líderes civis, desejaram, a maioria deles desejou matar os apóstolos. Queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, que era doutor da lei, você sabe o que significa isso, doutor da lei? Ele entendia toda a lei de Moisés, as leis dadas aos judeus, ele sabia tudo. Inclusive foi ele um dos mestres do apóstolo Paulo. Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel. E esse mesmo Gamaliel estava aqui no Sinédrio. E olha só o que ele disse. Então, vou repetir, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no Sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo, aí ele falou, né? Depois que tiraram os apóstolos dali, ele falou, em particular, vamos dizer assim, com aqueles outros líderes, né, religiosos, líderes civis, disse assim, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. O que Gamaliel estava tentando dizer aqui para eles? Olha só, lembrando que, né, vou até ler o que diz aqui no rodapé da minha Bíblia, diz assim, ó. Quando a Judéia foi reduzida à província romana, no ano 6 depois de Cristo, Quirino, procurador imperial na Síria, promoveu um recenseamento com o fim de calcular a soma do tributo a que a nova província estava obrigada a recolher para Roma. Foi quando Judas, cidadão de Gamala, e outros revolucionários, considerando isso um prelúdio de escravidão e uma desonra a Deus, o único e verdadeiro rei de Israel, desfraudou a bandeira da revolta. Se revoltou, se rebelou contra isso que estava sendo imposto sobre eles. Só que, porém, olha só, essa revolta, esta foi esmagada. Porém, o partido dos zelotes conservou-lhe vivo os ideais. Irmãos, o que isso significa? Vamos entender aqui para vocês. Mas eu quero concluir aqui essa fala de Gamaliel, que ele disse assim, ó. Contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens, quer dizer, afastai-vos, líderes religiosos, líderes civis, afastem-se desses homens e deixai-os seguir em paz. Deixem que eles sigam em paz, né? Não matem eles, deixem que eles sigam em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se os apóstolos estavam fazendo aquilo por conta própria, por origem humana, eles iam perecer. Assim como pereceram
Teudas, né, que estava pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele, ou senão, né, eles também iriam perecer como Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. E ele da mesma forma foi morto e todos os seus companheiros se esparramaram. Quer dizer, eles não iam precisar sujar as mãos. Se os apóstolos estavam sobre a carne, fazendo coisas das suas próprias mentes, os apóstolos mesmo iam acabar se matando. Os apóstolos mesmo iam perecer, iam acabar mortos, e aqueles que estavam seguindo os apóstolos iam se esparramar, iam, perecer. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus. Olha a sabedoria desse homem, que também era um fariseu, mas que naquele momento soube agir com sabedoria. É como se ele dissesse para os que estavam ali: não condenem esses homens, não toquem nos apóstolos, deixa eles, porque assim como Teudas, pregando ser alguém, e eu não me aprofundei, irmãos, em Teudas, eu acho que é assim que diz, ou Teudas, nome feinho, né? Mas enfim, era o nome do homem. Aqui diz que, há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém. E segundo alguns estudos, diz que esse homem, até mesmo por conta do nome dele, que significava algo da parte de Deus, ele achou que era alguém, achou que era um apóstolo, achou que era, estava ali falando através de Jesus. Vocês estão compreendendo? E ele se intitulou profeta no meio daquela gente. E começou a corromper a muitos, e a palavra diz que aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Mas vale lembrar, irmãos, vou abrir uma janela aqui para dizer que vale lembrar que muitas das vezes refere-se a homens, mas isso não exclui mulheres. Só que, porém, naquela época, as mulheres não eram contadas. Nem mulheres, nem crianças, somente homens. Então, eu acredito sim que, assim como, eu posso levar o pé da letra, que seriam 400 homens realmente, do sexo masculino, mas não posso descartar a possibilidade também de haver mulheres e crianças. Só que como naquela época eles não eram contados, por isso que de repente pode estar assim. Mas olha quantas pessoas ele corrompeu. Depende tudo da nossa visão. Porque para muitos aí, de repente 400 pode ser pouco. Assim como para outros 400 é muito. Tudo vai depender do teu ponto de vista. E o que eu quero dizer com isso? Que pequeno ou grande grupo, ele levou muitos com ele. Só que ele acabou sendo morto, por mais que ele falasse. Teve inclusive um relato que diz que ele fez com que as pessoas pegassem os seus bens, suas coisas e seguissem ele, esse Teudas. E quando ele foi atravessar o Rio Jordão, diz que ele quis imitar os grandes profetas, dizer que o rio ia secar e eles iam passar ali por seco. Então quer dizer, ele estava se intitulando profeta de alguém que vinha realmente da parte do Senhor. E se hoje existisse um Teudas na nossa atualidade, muitos iam seguir. Muitos. Ou de repente, poucos. Como eu disse, tudo vai depender do ponto de vista, porque 400 para muitos, para alguns é muitos, para outros é pouco. Tudo vai depender do ponto de vista. Mas sempre vai ter alguém que vai seguir. Só que se for de origem humana, vai perecer. Assim como Gamaliel orientou e trouxe a memória daqueles que estavam reunidos naquele momento e disse: deixe esses apóstolos irem. Porque assim como Teudas se levantou pregando ser alguém, se intitulando profeta, levando muitos ali nessa congregação dele, o que aconteceu? Ele morreu, e todos os seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Se dispersaram, porque uma pessoa, irmãos, que segue esse tipo de doutrinas, de ensinamentos, que por mais que professem a Deus, mas não vêm de origens do céu, são de origem humanas, perece. Mas hoje ou mais amanhã vai perecer. E por isso que a pessoa aqui diz que, seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Irmãos, prestem atenção nisso.
Deus tem me mostrado muitas coisas em relação a isso. Que realmente, às vezes, as pessoas não sabem mais em quem seguir, porque não tem discernimento espiritual. E acabam seguindo Teudas, acabam seguindo Judas, e acabam dando em nada. Porque são de origem humana o que essas pessoas estão fazendo. Esses que estão no mesmo espírito de Teudas, no mesmo espírito de Judas, não estão fazendo através de Deus, com a autoridade de Deus. Estão se perdendo e colocando muitos a se perderem. Muitos a se perderem. Então não seria mais lógico, melhor, Teudas e Judas terem se unido como discípulos de Jesus, seguindo os apóstolos? Não seria melhor? Não fariam um trabalho melhor se reunindo juntos? Seria ou não seria? Ah, mas agora o nome vale mais, a glória para si vale mais. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam bravas com a gente. Mas irmãos, por favor, como eu falei ontem para as irmãs, se dependesse de mim, eu estava aí cantando, pregando, fazendo e acontecendo. Mas é para mim? Eu fui capacitada para tais coisas? Não. O próprio Espírito Santo nos dará o direcionamento aonde, qual que é a nossa capacitação. Eu mesmo para vocês digo que muitas vezes eu lutei contra essa palavra forte. Mas hoje eu já vi, Deus já me mostrou diferente, que era por causa de como eu era na época atrás. Eu era faca na bota. Eu era aparentemente quietinha, mas era daquelas que tipo assim, eu dou um boi para não entrar mais uma tropa, para não sair das brigas. Eu era assim. Eu era tipo o espírito de Pedro, né? Não, Senhor, vão pegar a espada e vão. Eu era assim quando eu estava no mundo, quando eu estava desviada. Só que Deus, ele nos capacita segundo essa nossa característica. Só que aquilo que o inimigo poderia usar para o mal, como estava fazendo comigo, que eu atacava as pessoas, né? Uma vez fui parar até na delegacia por bater numa mulher. Então Deus olhou e disse: opa, só um pouquinho. Eu vou te chamar, tu vai voltar sim. Só que eu vou transformar essa tua vergonha em dupla honra. Eu vou transformar isso que há em ti, essa tua característica, em ponto positivo para minha obra. Eu quero que tu desembanhe essa espada aí, não com ira, mas aqui, com essa ousadia que tu tem aí para bater nos outros, tu vai ter essa ousadia para falar aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que Deus nos capacita. Então nós temos que saber qual é o nosso ministério. E o próprio Espírito Santo, com o passar do tempo, quando a gente dá liberdade para ele, ele vai nos mostrando. Através das situações, ele vai nos mostrando. Assim como aconteceu com os apóstolos. Eles aprendiam através das situações. E como eles se reuniam, oravam, eles cada vez mais se fortaleciam e saíam com intrepidez e coragem, propagando o Evangelho de Cristo. Mas tem que se haver união, tem que se haver comunhão entre os irmãos. Como eu disse ontem para vocês, irmãos, a Bíblia não diz, e eu não posso também aqui para vocês jurar de pé junto. Então, o que eu falo a respeito do que eu estudo e peço o direcionamento de Deus, e o que Deus me mostrou em relação a isso tudo, às 12 tribos, aos 12 apóstolos, aos 24 tronos mencionados. O que isso afinal significa? Nós temos que aprender isso, nós temos que nos ligar nesses fatos. Nós temos que ter a curiosidade de saber o porquê dessas questões. E eu sempre tinha curiosidade em saber. E foi através da leitura que Deus me clareou, me trouxe à mente, porque lembrando mais uma vez que Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria dentro de toda a verdade. E foi isso, esse entendimento que Deus me deu. Que as 12 tribos, através até mesmo das bênçãos que Jacó deu aos seus 12 filhos, dali saiu características de povos, tribos, raças. Saiu características, povos diferentes, mentalidades diferentes, culturas diferentes. E por isso que ele escolheu os 12 apóstolos diferentes também, com características diferentes. Alguns até tinham semelhanças, por exemplo, como os chamados filhos do trovão, né? Se não me engano, era Tiago e João.
eram semelhantes a Pedro. Mas eu acredito que pelo fato de ser trovão, o trovão qualquer um escuta de longe, né, irmãos? Então eu acredito que era tipo o irmão Marta, falam alto, né? Não sabem falar baixo. Então, para aqueles que gostam desse tipo de ministração, Pedro, faca na bota, qualquer coisa já. Para quê? Para exortar, não deixar as pessoas entrar no comodismo. Porque todas as espécies de pessoas, vou usar esse termo, precisam ouvir, precisam compreender. Cada um na linguagem de que é. E eu, por exemplo, pelo fato de eu ser faca na bota, de eu ser estourada, falar mais alto, aparentemente eu era quietinha, mas não podia ninguém mexer comigo, que eu já, né, irava e pecava. O que aconteceu comigo também? Quem é que eu gostava de ouvir a palavra? Pessoas semelhantes a mim. Eu adorava ouvir irmãos e irmãs pregar que gritassem, que falassem alto, segundo a minha linguagem. Então por isso que Deus capacita assim cada um de nós. E cabe a nós saber em que direção, em que rumo tomar. Porque Deus não vai fugir, irmãos. Deus não vai fugir. Por isso que dizem que o que Ele nos dá não nos causa peso. E para mim, no começo eu sentia dificuldade. No começo porque eu não entendia. Eu queria mudar. Eu queria falar mais baixo. Eu queria falar mais pautadamente, né? Eu não entendia. Porque eu olhava essas pessoas e às vezes achava bonito, porque tinham mais, né, seguidores, eram mais, né, procurados para ouvir. Só que a duras penas eu aprendi. Que não, eu te chamei assim, fica assim. É para que outros que gostem de uma ministração assim possam ouvir a minha palavra. Porque senão eles não vão ouvir aqueles outros. Que eles não gostam, às vezes, de palavra mais mansa. Então, eu capacitei segundo, né, as tribos, os povos, as culturas que foram esparramadas pelos 4 cantos da terra. Senão, o evangelho só ia ser pregado para um tipo de pessoa. Ou só para aqueles que são mais calmos, ou só para aqueles que são mais estourados. Mas cabe a nós lembrar que o Espírito que trabalha em cada um de nós é o mesmo. E nós não podemos simplesmente eu sair pelas redes sociais e falar mal dos meus irmãos que pregam mais calmo, mais suave. Eu não posso. E nem querer mudar eles. Assim é eles comigo. Ou com outros que se pareçam comigo. Não pode. Foi Deus que nos moldou assim. Não é segundo a vontade dos seres humanos. É segundo a vontade de Deus. E nós precisamos obedecer. Por mais que as autoridades do âmbito religioso ou do âmbito civil venham contra nós, ou contra essa palavra, nós não podemos nos intimidar. Nós temos que ter a coragem suficiente de proclamar esse evangelho. Nem que aconteça como os apóstolos, vá parar na prisão. Mas o ponto principal disso, irmãos, é por conta dessas coisas, por não haver compreensão dessa maravilhosa palavra, é que acontece isso que está acontecendo no nosso meio. Há alguns dias atrás, por isso que eu disse para vocês, isso aí não foi de ontem que Deus me direcionou. Já faz dias que Deus está falando comigo a respeito disso. Só que nos últimos dias tem intensificado. E algum tempo atrás, algumas semanas atrás, ou até meses atrás, eu vi. Eu não vou dizer que eu ouvi, porque não era falado, era escrito. Eu ouvi várias pessoas dizendo: a verdadeira igreja é a tal. Citou o nome. Só por consideração aos seres humanos, eu não vou falar o nome da religião. Mas as pessoas estão falando e muitas outras concordando. Sendo que a palavra não nos diz, não nos traz nome de placa religiosa. Não traz. Eu mesmo, se Deus, só supondo, tá, irmãos? Se Deus chamasse o meu esposo para ser um pastor, por exemplo, e dissesse, tu vai abrir uma igreja, ele fosse consagrado, né, tudo certinho, tudo bonitinho, e o meu esposo abrisse uma denominação religiosa, eu não ia pregar a placa da igreja, não. Eu ia pregar Jesus. E vocês, todos que me conhecem, sabem que desde que eu assentei
naqueles microfones do rádio, porque foi o primeiro lugar que Deus me colocou, antes mesmo de eu voltar para a comunhão da igreja, foi algo, né, eu digo assim, exceção. Então, eu não falo placa, eu não prego placa. Apesar de que muitos sabem que Deus me colocou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu sempre deixei claro que não foi uma opção minha só porque eu nasci numa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não foi. Eu queria outras, eu queria procurar outras. Porque eu estava como muitos. Eu estava como essas pessoas que seguiram Teudas e Judas. Eu estava exatamente como essas. Querendo ser revolucionária, querendo lutar contra os sistemas. E aí acabei, né, me perdendo um pouco, mas Deus foi me moldando através do estudo da palavra. Que é onde Ele queria que eu ficasse. É onde Ele me colocasse. E eu não vou dizer para vocês que eu não ame o lugar onde eu estou, que eu vou estar mentindo. Eu amo. Tem falhas? Tem. Mas também tem acertos. Tem bodes? Tem, mas também tem ovelhas. Tem joio? Tem, mas também tem trigo. Tem vasos de honra? Tem, mas também tem vasos de desonra. Mas não é por isso que eu vou deixar de congregar e pregar a verdade, doa quem doer. Se doer no joio, não é comigo que tem que brigar. Se doer no bode, não é comigo que tem que dar cabeçada. Não. Estão indo contra a palavra de Deus. Porque Gamaliel disse para aqueles homens, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Em guerra contra Deus. Porque quando a gente sabe do chamado que tem, irmãos, não, até mesmo não interessa muitas das vezes se foi a olhos vistos. Porque Paulo, quando foi consagrado, quando foi imposto a mão sobre ele, ele não estava diante de uma comunidade inteira, de uma igreja inteira, ele não estava. Ele estava dentro da casa de alguém, de um homem, se não me falha a memória, chamado Judas, onde Ananias impôs as suas mãos e orou por ele. Então, não significa, se a igreja inteira não viu, que a pessoa não tem um chamado. Não significa isso. Mas eu já tive, irmãos, no leito da minha cama, que eu sentia a mão do Senhor passando sobre a minha cabeça. Que naquele momento eu estava com uma dor de cabeça quase explodindo, sendo que eu nunca tinha dor de cabeça. E eu comecei a orar. E eu senti, irmãos, uma mão que passou pela minha cabeça. Como os irmãos muitas vezes oram com o óleo da unção e colocam na cabeça da pessoa com o dedo. Só que eu senti aquilo transpassando da minha cabeça inteira, como se passasse por dentro. E conforme aquele dedo ia passando, ia saindo toda a minha dor de cabeça. E eu senti naquele momento que era um ato diferente. E eu senti, irmãos, que naquele momento eu estava sendo, sim, consagrada pelo Senhor. E sem falar que depois desses dias muitas outras pessoas vieram e oraram por mim e impuseram as mãos na minha cabeça. E eu recebi sim como da parte de Deus. Porque a gente sente. Até mesmo um irmão, uma última vez que orou por mim e perguntou se eu aceitava e orou com óleo e colocou a mão na minha cabeça, automaticamente eu já fui sendo renovada com o Espírito Santo. Então não precisa ser diante da igreja para a gente reconhecer que nós temos um chamado. Como muitos ficam esperando pelos homens para serem vistos, para colocarem lá na frente. E muitas vezes os chamados não são assim. São diferentes como o do apóstolo Paulo foi. Mas não são de origem humana, são da parte de Deus. Então não fiquem esperando como muitos estão fazendo, esperando pelos homens. E deixando de ganhar almas para o reino de Deus. Enquanto, outros irmãos estão se perdendo pelo fato de querer ser Teudas e Judas. Às vezes não concordam com o que o pastor, com os líderes religiosos dizem, ficam bravos, há discórdias, contendas, e dali já saem. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando, irmãos, que Deus proibiu. Lógico que quanto mais igrejas, melhor. Quanto mais a palavra
de Deus foi propagada e expandida, melhor. Mas nós temos que haver acerto, nós temos que estar em comunhão. Independente se Deus consagrou fulano, beltrano, 50 num dia. Vamos só usar um exemplo. Se Deus usou o pastor, né, da sede ali para consagrar mais 50 pastores, irmãos, tenham paciência, que mais hoje ou mais amanhã Deus vai chamar esses 50 e vai colocar em denominações por aí, seja na cidade ou seja até mesmo fora delas, mas não precisam vocês brigarem, não precisam vocês entrarem em contrariedade, não precisa. Tem tempo determinado para todas as coisas e tem que ter-se um tempo de preparação. Irmãos, o que eu falo para vocês não é por mal. Deus sabe a intenção do meu coração, por mais que muitas vezes, muitas pessoas levam mal aquilo que eu digo. Não compreendem aquilo que eu digo e ficam magoados com o que eu digo. Mas é 2 trabalhos, meus queridos. É 2 trabalhos. É ficar e desficar. Porque não é minhas palavras. É a palavra de Deus. E vocês precisam entender. E hoje, quando eu estava mais uma vez refletindo sobre essa palavra, eu sentindo Deus falando comigo, irmãos, e eu me atrevo a falar para vocês essas mesmas palavras. Porque a minha cabeça muitas vezes faz um turbilhão de pregações, e me vem palavras, e eu pensando, né, em relação a Débora e Baraque. Eu digo, irmãos, não é, que as mulheres às vezes, né, ai, Débora, vamos honrar quem merece honra, né? Mas para os homens, naquela época, foi uma vergonha Deus ter que ter chamado uma mulher por falta de homem no meio deles. Foi uma vergonha, é para vergonha de vocês. Hoje era isso que Deus falava comigo. Olha só, Marta, tu tendo que falar isso para eles, sendo que era eles que deveriam ter a capacidade, a autoridade de ensinar vocês. Mas eu preciso levantar mulheres, muitas das vezes, colocar as pedras para clamar, porque não encontra-se mais homens com unção e autoridade, ousadia para falar e para dizer, tá errado, tá errado. Ficou brabinho, vai te converter. Vai te converter. Porque a pessoa que suspeita mal, que leva mal, que interpreta mal, não está no amor de Cristo, não está no amor de Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 13. O amor não suspeita mal. Agora, tudo que às vezes a gente prega, interpreta o mal, levam a mal, se ofendem. O que vai virar isso, irmão, se nós se acovardarmos diante disso por medo de entristecer os nossos irmãos? É como eu disse, é 2 trabalhos, é se entristecer e desentristecer. Porque eu, pelo menos, eu não vou deixar de pregar a verdade. E mais hoje ou mais amanhã, o próprio Espírito Santo vai mostrar para vocês quem está com a razão. O próprio Espírito Santo vai convencer se vocês derem lugar para ele. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A mim está, né? A missão é como dos apóstolos, pregar. Ide por todo mundo e pregar. Recebeu, amém. Não recebeu, só lamento. Só lamento porque perecem daí. Perecem. Não tem como uma pessoa, irmãos que ficam revoltados com a palavra do Senhor, não recebem e se entristecem com os irmãos, não, vai trazer condenação para si mesmo. Para si mesmo. Então, olha só, irmãos, o que Deus tem falado comigo, e eu falei ontem no programa radiofônico, foi exatamente essas questões. Quando eu falo também em igrejas pequenas, vocês têm que tentar me entender o que eu estou falando. Eu, por exemplo, eu nasci, como eu falei para vocês, eu nasci num lar cristão.
e me criei em igrejas de tamanhos pequenos. Por exemplo, meu avô, Daniel, ele era pastor na época, líder responsável lá da igreja da Cidade da Mata. Desde que eu me conheci por gente, eu era pequenininha, eu me recordo que a igreja era uma igreja de madeira. Eu me recordo também que quando nós entrávamos nela, a gente sentia o soalho estalar, porque também era de madeira. As janelas com tramela e os bancos daqueles bem antigos mesmo, né? E aquelas cadeiras, muitas vezes tinham umas cadeiras de palha. Então eu me criei nisso. Quem sou eu para falar mal desse tipo de igreja? Quando eu falo que essas igrejas se dividiram, igrejas e se tornaram igrejas pequenas, é no sentido espiritual. Pequenas de pensamento, pequenas em interpretação da palavra, que não se abriram realmente para esse evangelho de Cristo, para esse vinho novo. É disso que eu me refiro. Os irmãos que me conhecem sabem que eu amo, inclusive foi ontem que eu falei para as irmãs também que eu sempre gostei, irmãos. Eu já fui em locais para fora. Nunca esqueço também de uma localidade que eu fui chamado Passo do Tibúrcio, que era naquela época, eu acredito que ele ainda esteja lá, o irmão Antônio era o responsável por lá, só que fazia parte se eu não me engano, fazia parte de São Miguel das Missões, eu acho que uma coisa assim. Eu adorei, irmãos, porque foi a primeira igreja no interior que eu fui, que era de madeira. E aquilo me remeteu à minha infância, quando meu avô liderava a igreja na mata. E aquilo, sabe, me encheu meu coração. E eu digo, Senhor, eu amo esses lugares. Eu amo esses locais, eu amo, como diz aquele hino, saudade da igreja pequena. Mas quando eu digo, irmãos, que eu sou contra essas repartições, é exatamente nessa mentalidade de Teudas e de Judas, que formam igrejas pequenas, falta de discernimento, falta de princípios bíblicos, porque não tem como, irmãos. Eu acredito sim, né? Apesar de que muitas coisas, às vezes, não tem como nós fazermos um estudo aprofundado, porque não nos dá detalhes sobre isso. Mas eu acredito que Teudas e Judas, e olha só uma parte que eu não posso deixar de falar para vocês, que é interessante a gente analisar que Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário, o que aconteceu, né? Ele foi contra aquilo que estava sendo estabelecido, achando que era uma ofensa contra Deus. Então ele achou que estava fazendo a coisa certa. Ele achou. Mas Deus, ele não opera no meio de rebeliões, porque ele zela pela sua palavra. Não tem como ele daí fazer Judas prosperar naquela época juntamente com esse grupo revolucionário, sendo que ele estava ali, né, sendo insubmisso para certas coisas que até mesmo Deus permitia para vir com juízo sobre o povo. Porque, né, Judas achou que eles não mereciam aquilo que estava sendo imposto e era algo contra Deus. Só que tem coisas, é assim como eu, por exemplo, querer me revoltar contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, me ofender. Eu não posso fazer isso. Mas por que, irmã Marta? Porque vai depender da maioria do povo. Não vai adiantar se eu só fazer o bem, eu só fazer as coisas pautadas na palavra, mas se a maioria não fizer. Então o juízo vai vir sobre todos. Só que, porém, no meio disso tudo, eu tenho que crer que Deus vai, né, me manter. Seja com um presidente bom, um governador bom, um prefeito bom ou ruim. E resumindo, era isso que Judas se rebelou. Não vou aceitar. Mas estão tudo errado, mas querem se ofender daí. E uma que vale lembrar que eu também muitas vezes sou culpado por tudo isso. Porque o que eu deveria propagar e não me calar, muitas vezes eu me calei. Então, quando realmente não temos uma parcela de culpa para que essas coisas não sobrevenham sobre todos nós? Só que Judas se rebelou, né? Ergueu a bandeira da revolução. Só que eu acho interessante isso, que sempre Deus está de olho nas coisas. E, né, já Jesus escolheu Simão para apóstolo.
E Simão era um zelote. Quer dizer, desses grupos revolucionários. Mas Deus até gostou daquele intuito, aquela ousadia, aquela coragem para se rebelar. Mas daí puxou para o lado certo. Ó, vem Simão, mas eu vou te moldar segundo a minha vontade. Tu não vai mais erguer bandeira de revolução. Tu vai erguer a minha bandeira. Mas eu vou usar essa tua ousadia aí para trabalhar para o meu reino. Mas é essas questões que as pessoas não entendem. Aí querem se rebelar contra o pastor, contra a liderança, já saem, já, abrem outras denominações. Não sou contra, irmãos, contanto que esteja pautado na palavra. Não sou contra, irmãs, contanto que realmente, seja por Deus, seja obra de Deus. Caso contrário, se for numa bandeira de revolta, de rebelião, não vai dar em nada. E ainda aqueles que seguirem essas pessoas vão ficar dispersas. É isso que eu tenho visto. Eu vou esconder isso de alguém? Não, eu não posso. Eu tenho que falar aquilo que Deus me mostra. Porque Ele já alertou os profetas no passado. Quando eu te revelar, quando eu te mostrar alguma coisa, fala. Vai falar, seja... É isso que a palavra diz, muitas vezes as pessoas não entendem. Seja em particular ou ao todo. E assim os apóstolos também faziam. Quando eles tinham que corrigir, eles corrigiam. Seja em particular ou em público. E eu, às vezes, também faço isso. Quando é algo realmente particular, do interesse somente da pessoa, eu vou lá e falo em particular para a pessoa. Mas se é algo ao todo, que Deus tem me mostrado ao todo, como é que eu vou me recusar? Eu não posso, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Então, por isso, não é indireta para as pessoas. É a palavra sendo entregue diretamente para todos. Para todos. Não é A, B, C, D, não. Até porque lá, se é que nós queremos entrar lá, não tem placa. Não, não tem divisão. Não, não. Então, se vocês estão de rebelião contra si, de briguinha, de contenda, seja no meio de uma mesma denominação ou entre as denominações, lá vocês não vão entrar. Não vão. Não é eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E vocês já notaram com o que comparado ali? É como óleo que desce pela barba e atinge aqui. Você sabe o segredo de atingir aqui? Porque aqui na frente, vou até colocar mais ou menos um negócio aqui. Aqui tinha a placa, uma placa que os sacerdotes usavam com as 12 tribos. As 12 características de povos diferentes. Aí quando a gente vive em união... Isso é comparado com óleo que derrama pela barba de Arão e passa e atinge aqui, atinge nações, atinge tribos, atinge povos, raças. Mas a desunião causa um efeito contrário, faz até as pessoas perecer, se esparramarem, porque daí ficam confusas. Pô, mas eu sigo os apóstolos, eu sigo Teudas, eu sigo Judas, eu sigo quem afinal? Falo por experiência própria, porque aconteceu comigo isso. Poxa, mas e agora? Eu ouço o que prega desse jeito ou ouço o que prega do lá? Eu ouço o que libera ou eu ouço o que proíbe? E agora, Senhor? Sabe o que Deus me falou? Estude a palavra e eu vou te ensinar. Hoje, independente. Se eu vou na A, se eu vou na B, se eu vou na C, independente. Porque às vezes a gente pode fazer visita aos nossos irmãos. Lógico que deixando claro que realmente tem umas denominações por aí que não são igrejas, são seitas. Aí desses, às vezes também, se Deus não nos autorizar, a gente tem que nos reter. Porque a gente tem que ter também sabedoria para chegar, nas pessoas que já estão enraizadas com crenças errôneas. A gente tem que ter, cautela, e tem pessoas aí preparadas, capacitadas especialmente para essas questões. Então, se eu não sou preparada e capacitada para isso, então eu tenho que me conter, me reservar de certos lugares.
Mas de onde realmente prego o Evangelho de Cristo, não tem por que eu não ir ouvir, visitar os meus irmãos, né? Inclusive, irmãos, mais uma vez eu falo para vocês que eu tanto não prego, porque às vezes as pessoas dizem assim, tu acha que a tua denominação religiosa é melhor. Eu não falo isso. Ao contrário, eu acabei de dizer que tem joio, tem, mas também tem trigo. Tem bode, tem, mas também tem ovelha. Eu acabei de dizer, irmãos. Então não acho que a minha seja a única que vai salvar. Não. Não falo. E as irmãs que estão ali juntamente comigo fazendo o programa, né? Eu e a irmã Márcia somos da mesma denominação. Mas a irmã Marilene não é. Não é da mesma nossa denominação. Ela está tentando nos levar para a igreja dela? Não. E nem nós trazer ela para nós. Nós temos ali propagando o Evangelho de Cristo. Hoje eu entendo por que Deus quis que fosse assim. Aí quando eu me vi voltando a fazer o programa e convidando as irmãs, no momento eu não entendia direito, eu só sentia aquela vontade. Hoje eu entendo. Que é para mostrar para vocês que não deve haver rivalidade entre nós quando nós pregamos o Evangelho de Cristo. Tem que haver união, porque é em unidade, na fraternidade dos irmãos que o Espírito Santo, né, trabalha. Caso contrário, nós não ganharemos almas para o reino de Deus e nem a nós mesmos. Nós nos perderemos. É isso que eu quero que vocês entendam. E irmãos, eu falo mais precisamente com homens, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não creio, tá? Não creio no pastorado feminino. Não está pautado pela palavra, tá? Não está pautado. Débora, Raquel, essas pessoas foram diferentes daquilo que nós pensamos muitas vezes. E inclusive o pastorado feminino adentrou dentro das igrejas depois que foi feita a primeira revolução feminina, quer dizer, o feminismo entrando dentro das igrejas. Então eu falo agora mais precisamente com os homens, tá? Que exercem lideranças. Lógico que nós mulheres podemos sim fazer, né, serviços sociais, podemos ajudar, né, os líderes religiosos, podemos reger um coral, podemos, né, lidar nas escolinhas com as crianças, podemos até mesmo ministrar a palavra entre nós mulheres, também dar ensinamentos, podemos? Muitas coisas nós podemos fazer. Só não podemos exercer um papel que é do cabeça. Então, Débora, ela foi juíza de uma nação. Mas quem liderava naquela época eram sacerdotes no lado religioso e no civil era Acabe naquela época. Nós temos que entender essas questões, ok? Então é diferente. A Raquel era pastora de ovelha, mas a Bíblia não nos relata que ela foi, né, pastora de uma nação. Não. Então nós precisamos entender essas questões. Então eu falo agora em relação aos homens que Deus constituiu como autoridades nesse âmbito religioso. Respeitem-se uns aos outros, independente do chamado que Jesus fez a vocês e que vocês, né, abriram igrejas e colocaram nome. Andem em união se vocês estão proclamando o Evangelho de Cristo, que não haja rixas e rivalidades entre vocês. É preciso união para a propagação do Evangelho, porque o mundo está testemunhando esses fatos, está olhando esses fatos, porque para eles, que a Bíblia diz que estão nas trevas, que estão na escuridão, que estão jazendo no maligno, eles olham de longe uma luz que brilha. Por mais que muitas vezes essa luz esteja ofuscada ou cheia de bichos, eles enxergam. Aí é que tá. Eles enxergam tudo. Estão de olho em tudo. É por isso que muitas das vezes até mesmo os desviados não querem voltar. Não querem comunhar. Não querem mais entrar dentro desses recintos. Por isso que até mesmo pessoas que não conhecem a palavra também se escandalizam. Exatamente por conta dessas questões. Dessas rixas, dessas rivalidades. E aí parece que os membros, né, ficam assim no meio. Um puxa para cá, outro puxa para lá, um puxa para cá, outro puxa para lá. Sendo que o campo é tão grande e os ceifeiros são poucos. E a união faz a força.
Se andassem mais em união, não aconteceria tantos escândalos. Se quando há, porque irmãos, a palavra diz, olha só, escutem o que eu vou dizer. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Então, é normal, quando está crescendo muito, né, a comunidade cristã, é normal entre eles, às vezes tem um ali que não está muito bem convertido, não está pautado na palavra, aí às vezes você deixa levar pela ira, ou quer fazer, né, exercer um ministério que não compete para ele, aí há algumas rixas, mas cabe àquele que tem mais sabedoria chamar, vem cá, vamos conversar, aqui está na palavra, Aí aqui nos fala, irmãos, que olha só, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciar nós o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Porque tem que ter a obra, a fé sem obra ela é morta. Mas também não pode simplesmente todos fazer a mesma coisa. Por isso que a palavra também diz, muitos foram escolhidos para apóstolos? Não. São muitos os profetas? Não. São muitos os mestres? Não. Mestre, é apóstolo, é evangelista, é diácono, é porteiro, para poder andar o ministério, para poder alavancar a coisa. Mas hoje em dia todo mundo entre os homens quer ser pastor. Todo mundo quer liderar. Tá, mas e aí? E a outra obra? São exatamente por conta desses problemas que aí os discípulos sentaram e conversaram. Mas nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus a fim de servir, porque a discussão entre eles foi por causa das viúvas, né? Olha só, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Porque, como eu falei, a fé sem obra é morta, então a igreja tem que andar nesses quesitos. Ter fé, propagar a palavra, mas não ficar só na palavra. Também tem aqueles que servem, né? Mas cada um no seu cargo, cada um na sua capacitação. E aí houve essa rixa. E aí, olha só, né? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos desse ministério. Então, quando há essas rixas, bota a trabalhar, como eu falei ontem no programa. Bota essa gente que quer trabalhar. Tem lugar para todos, irmãos. O campo é grande. Os ceifeiros aqui são pouco. Só não queira fazer o trabalho que é do teu irmão. Eu sei que a live está ficando muito grande, mas eu preciso falar essas questões. E olha só, uma vez eu mesmo. Eu já falei para vocês que uma vez, tentando resumir ao máximo aqui, uma vez eu admirava muito o trabalho de uma irmã. Ainda admiro o trabalho dela. Só que, porém, eu não entendia o meu ministério. Eu ainda não tinha compreendido o meu chamado. E o que aconteceu? Por eu admirar o trabalho dela, eu quis fazer igual. Montei tudo, até mesmo uma página, né? Para mim fazer as coisas acontecer. E olha só que interessante que na época eu já coloquei o nome ao toque do chofar. Só que eu me frustrei. E por que eu me frustrei? Porque eu tentava fazer as coisas como ela fazia, eu não conseguia. Não ia para frente. Não conseguia. E aí Deus me mostrou. Tu viu? Porque eu falei com ele, eu digo, Senhor, parece que nada do que eu faço dá certo, não deu certo. Ele disse, tu viu? Tu achou bonito o trabalho dela, né? Eu achei, Senhor. Pois é o trabalho dela, não é o teu. Vai exercer o que eu te coloquei nas tuas mãos. Não queira fazer o trabalho dela. É dela. A capacitação desse trabalho é para ela, não é para ti. Faça o teu. Faça o teu que eu te dei, que tu vai ver que tu vai exercer bem. Agora, se tu for lá te meter num trabalho que não é teu, além de tu tirar, de repente, o lugar dela, criar rixa entre ela, tu ainda vai se decepcionar. Porque quando a obra é meramente humana, ela não vai para frente, ela não progride. Aí eu comecei a entender. Eu digo, eu entendi, irmão. Senhor. Aí até eu disse, eu ouvi, gente, Deus me dizendo, tu quer ajudar ela? Tu acha bonito o trabalho dela? Tu ajuda ela em oração. Intercede por ela. E foi o que os discípulos em unanimidade fizeram. Começaram a interceder. E naquele momento que eles estavam intercedendo pelos apóstolos, eles também foram revestidos.
Eles também daí começaram a exercer ministérios. Coisa linda, né? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então, cada um, irmãos, tem que exercer o seu chamado, o seu ministério. Não vai adiantar ficar bravo com o pastor e dizer, mas o pastor não me consagrou, não me chamou. Poxa, mas o mundo está aí de portas abertas para que você vá evangelizar, estão famintos, sedentos pelo evangelho. Mas não há quem pregue, não há quem leve e realmente faça a boa obra. Mas eu não sei pregar. Dá um abraço. Vai lá, doa uma cesta básica e já fala um verso da Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia, abre lá, fala para a pessoa, porque eu tenho certeza que se tu estuda, naquele momento, Deus vai te direcionar. É assim que a igreja anda. Mas não vai adiantar entrar em discussão, eu não aceito esse pastor, eu não, eu vou abrir a minha. Judas, espírito de Judas e Teudas, só lamento dizer para vocês. É porque às vezes são coisas que a gente não gostaria de falar, mas essa é a verdade. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Não tem capacitação, Deus não autorizou. Mas Deus, tem certeza que Deus te autorizou? Tem certeza? Porque realmente, eu já vi casos de que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, o inimigo se levanta contra aquela pessoa e tenta atacar a pessoa de todos os lados. Mas em relação à obra que a pessoa vai fazer, ninguém consegue impedir. Aqui Gamaliel disse, né? Se a obra, né, se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Então, essas questões que vocês têm que analisar. Será que realmente é para mim? Será que então essas coisas que estão acontecendo, que eu não consigo progredir, é porque, né, não é de Deus, é do meu coração só? E eu sempre digo também, irmãos, se é desejo de vocês, se é algo, alguma coisa, exercer algum ministério, joelho no chão. Porque Deus, ele jamais também vai se recusar, porque qual pai, né, que pedindo um pão vai dar uma pedra para um filho, ou, né, pedindo um peixe, o pai vai dar um escorpião? Não existe. Então, se vocês pedirem, não, Senhor, eu gostaria de exercer o pastorado, eu gostaria de liderar alguma coisa, me ajude, bota o joelho no chão, oração, e tente sempre se reconciliar com todos à tua volta, dá bom testemunho, porque estamos rodeados de uma imensa nuvem de testemunhas, que vão estar sempre olhando e ouvindo tudo a nosso respeito. Lógico que tem questões também que são mentiras, né? Calúnias que levantam. Mas é que mais hoje ou mais amanhã a verdade aparece. Não precisa ninguém se justificar. Como eu digo, eu vivo as experiências, irmãos, para levar para vocês. Um dia eu quis me explicar em relação a alguma coisa e Deus falou, não, sou eu quem te justifica. Fica quietinha aí, que mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona, tu vai ver. E foi o que eu fiz. Me acalmei, não deixei ser levada pela ira, até esqueci o fato, e dali uns dias realmente a verdade veio à tona. Então não vai muito longe, irmãos. A mentira pode até correr depressa, mas a verdade, ela logo alcança. Também isso está na palavra. Então nós não podemos entrar em rixas, discussões, e eu quero ler aqui para vocês, irmãos, o que diz em Tito, capítulo 3, que diz assim: isso fala sobre a salvação conduz às boas obras. E no verso 9 diz assim, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealógicas, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. O que isso significa? Porque muitas vezes, até mesmo dentro da nossa própria denominação, eu já vi, tem coisas, por exemplo, que eu não concordo 100% com o que os irmãos pregam. Alguma coisinha ou outra eu não concordo. Mas eu não vou discutir com eles acerca disso, porque a palavra me orienta. Evita, no entanto, todo tipo de discussão tolas, genealógicas, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei.
E o que estava se referindo aqui? A lei que eles mencionavam era aqueles primeiros livros, as ordenanças, as leis de Moisés, tudo aquilo que aquele povo já tinha em mãos, né? Então não era para eles discutir acerca disso. E para nós o que significa? É exatamente essas questões. Não briguem em relação a isso. Eu não brigo em relação, até mesmo seja pastor ou porteiro da igreja, ou seja quem for falar alguma coisa, ou a irmã que trabalha na limpeza, não me interessa. Se eu não concordar, eu não vou brigar com eles. Às vezes até eu digo, não concordo assim, irmãos, mas eu não brigo. Porque brigar não faz parte da vida de um cristão. O que está causando essas divisão, porque daí as pessoas brigam, erguem a bandeira da rebelião, como Judas, já se afastam, aí querem, né, fazer uma obra que não compete a eles e acabam, né, se frustrando e frustrando outras pessoas. Mais uma vez eu deixo claro, Deus pode capacitar outras pessoas? Sim. Os 12 apóstolos já estão como exemplo. Não foi só um que Jesus escolheu. Não foi só um que Jesus capacitou. Foram 12 com especificações, características diferentes para tratar com povos diferentes. Então ele pode sim escolher dentre, né, nós, vou dizer nós, mas não existe pastorado feminino, mas entre os homens, pode escolher sim, capacitar e mandar. Mas vai ser tudo pautado pela palavra. Vai ser pautado na palavra. Deus vai levantar um homem, um pastor, né, ou seja, de uma congregação, ou seja, da sede, ou seja, né, da sede regional, como dizem, vai impor as mãos sobre ti e tu vai ir alicerçado na palavra. Eu conheço pessoas, irmãos, que eram daqui, da igreja a qual eu congrego, e, né, faziam parte da sede. Eu conheço exemplos disso, faziam parte da sede. Foram nomeados como pastores, mas eles perseveraram na oração, orando, buscando a Deus. E o que aconteceu? Deus mostrou para o pastor que, né, poderia colocar ele a cargo de uma congregação e assim foi feito. Foi, né, numa congregação do bairro, de uma vila, ali ele ficou por um tempo, né? E teve casos que, né, essas mesmas pessoas foram aí chamados para outras cidades. Olha só, vai indo. Porque Jesus disse que nós seríamos como o vento. Hoje estaríamos aqui, amanhã lá. Quem é da palavra entende. Então assim, eles são enviados, são mandados. Porque nós não estamos limitados dentro apenas de uma quatro paredes de uma cidade. Quando Deus quer, Ele leva. Mas cabe a esses líderes, esses homens que almejam o pastorado, o episcopado, acho que é isso que fala, né? Paciência, irmãos. Só não briguem, porque as pessoas estão falando, as pessoas estão olhando e achando isso muito feio. Então que haja união, assim como eu já vi, irmãos, pessoas que já saíram de denominações e abriram suas próprias igrejas e tal, que reconheceram que não tinham esse chamado. E aí o que fizeram? Entregaram e voltaram. Eu acho isso lindo, irmãos. Lindo quando uma pessoa reconhece. E não são pessoas só aqui de perto, não. São pessoas nas redes sociais, eu já vi. Até inclusive um nome de um pastor que era bastante conhecido. E ele até deu uma entrevista e disse, eu entreguei, porque eu vi que não era para mim, eu não estava capacitado ainda. E eu entreguei antes que eu me perdesse e colocasse outras pessoas a perder. Gente, eu achei isso tão lindo. Eu não sei vocês, mas eu achei tão lindo. Quando uma pessoa reconhece realmente que errou, quando uma pessoa reconhece que realmente não está no tempo, não está ainda preparado e entrega. Para que não aconteça, novamente eu repito, como Teudas e Judas. Então, é esse alerta que eu faço para todos. E eu não saí aqui da palavra e nem falei, né, grosseiramente com ninguém. Eu falei a palavra, gente. É a realidade das coisas. E eu falo num linguajar que todos possam entender o que eu estou falando. Mas só realmente interpreta mal quem não entendeu, né, não ouviu direito. Não ouviu, porque às vezes ficam olhando para outras coisas e não presta atenção no que a gente fala. Ou porque realmente não estão no amor de Cristo, porque quem está nesse amor não suspeita mal. Não tem essa desconfiança no coração, não leva mal as coisas, entende? Então é isso que eu quero dizer para vocês. União, meus irmãos. União, liderança.
União, homens. Porque foi isso que Deus me falou hoje. Que quando Ele levanta uma mulher, eu digo, meu Deus, a que ponto eu estou falando isso aos líderes religiosos? Eu? E Deus falando comigo, pois é, Marta. Tu entendeu agora o porquê que eu tive que chamar Débora? O porquê que eu levantei ela no meio daquela geração, daquela nação? Porque às vezes não tem homem capacitado com coragem o suficiente para falar as coisas que devem ser faladas. Porque se acovardam diante de outros homens que se intitulam ou acham que tem alguma coisa, considerando, né, esses que realmente têm autoridade, que eu zelo e respeito sim. Se o pastor me fala algo e realmente pautado na palavra e me diz não, para mim é não. Eu não sou rebelde. Eu aprendi a duras penas, mais uma vez eu digo, mas eu aprendi. Só que tem gente que está aí levando uma vida a duras penas e mesmo assim não aprende. E quando a gente quer ajudar, não recebem a ajuda. E isso é triste, é muito triste. Então, eu creio que todos que assistiram essa live ou ainda vão assistir, vão compreender o que eu estou dizendo. Vão entender o que eu estou dizendo. E orem, irmãos, orem. Querem um ministério, querem um chamado, querem fazer algo na obra, orem. É joelho no chão, é consagração e estudo da palavra. É estudo dessa palavra aqui, irmãos. É a Bíblia, é esses livros. Não estão aqui por mero acaso. Por isso que tanto, né, nada foi escondido aqui, tantos os acertos quanto os erros. O que acontecia até mesmo entre eles, para que nós aprendêssemos, nos tornássemos sábios aprendendo com os erros dos outros. Mas ninguém quer ler, ninguém quer estudar. Ah, mas querem fazer alguma coisa, né? Querem se dividir. Mais uma vez eu digo, irmãos, casa dividida não subsiste. É muito melhor, repetindo mais uma vez para concluir, Deus capacitou os 12 apóstolos com características diferentes para pregar, ministrar de formas diferentes, para que alcançasse povos de pensamentos, culturas diferentes. Então ele fez isso no passado e faz isso ainda hoje. E eu não posso impedir o agir de Deus. Deus pode convocar alguém para liderar uma congregação num bairro ou na cidade geral ou transferir para outra cidade? Pode. E eu não posso impedir o agir de Deus. Pode começar pequenininho com poucas pessoas? Pode. Mas também pode, né, já vir de grande de imediato. Pode. Porque Deus vai olhar a capacidade de cada um de liderar, de liderança. E se Deus já quer colocar alguém, né, num ministério grande, é porque sabe da competência, da capacidade daquela pessoa. Pode fazer isso? Pode. Mas é a nossa procura também, nós fazendo a nossa parte. E eu não estou impedindo isso e falando que não existe isso. Só não briguem, independente do nome desse templo que levantou-se, realmente com a autoridade de Deus, independente do nome. Andem em união, fraternidade, para que o Evangelho de Cristo alcance povos, raças, através da nossa união. Porque ele é comparado também, a união dos irmãos é comparado ao orvalho que desce do Monte Hermon. E, né, tanto quanto o orvalho, quanto aquele que desce quando derrete as geleiras e desce. Quer dizer, é algo que rega a terra, porque a temperatura é deserta, então de noite sopra esse orvalho para regar a terra, para dar os frutos. E também o que desce, o rio que abastece a cidade. Então, nós com essa nossa união, a gente provê, abastece nações inteiras. Entendam a palavra. Então, não vai ser com brigas, não vai ser com discórdias, não vai ser com limitações, vocês limitando as pessoas umas às outras. Ah, tu não pode ir lá, tu não pode visitar, tu não pode andar em união. Não façam isso, irmãos. Se os outros, nossos irmãos de outras denominações estão falando a palavra, não tem por que nos proibir de visitar. Não ficam com medo de perder membros, porque se o membro realmente conhece a palavra, ele vai saber que ele faz parte da Igreja de Cristo. A denominação pode ter um nome diferente, mas o corpo é o mesmo.
ele vai ter consciência, daí que aquele lugar também é para ele ali congregar, para fazer a diferença ali naquele local. Então não precisam ter medo de perder membros. E esses que, como Teudas e Judas, fizeram segundo a carne, entreguem e voltem enquanto é tempo. Não é feio reconhecer os erros, é mais feio persistir em algo que não é por Deus. Então é muito melhor, né, a gente fazer como esses aqui, não entrarem em rixas, mas trabalhar em irmandade, e os pastores colocar todos trabalhar, já que tem vontade. Ah, tá com vontade, quer? Então chama aí tantos e bota servir, bota trabalhar. Que daí eles não vão ter tempo de ficar com discórdias, com picuinhas, com coisinha, né? Ah, vou sair, vou me rebelar. Não vai ter tempo para isso. Botem então eles trabalhar, pastores, botem. Então é essa palavra aí, irmãos. E aí a obra aqui nos conta, né, que a igreja foi para frente, irmãos. A igreja, né, a igreja primitiva foi uma das que até hoje mais falada e mais relembrada e saudosa no meio do nosso tempo, onde havia essa união entre eles. Nada era meu, tudo era nosso. As coisas fluíam. Então é assim que nós temos que ser. Então eu acredito que hoje, através dessa live, os que de repente não entenderam a mensagem ontem no programa possam entender um pouquinho mais. E aqueles que de repente, porventura, não ouviram a mensagem ontem do programa, é praticamente a mesma, com exceções de algumas palavras. E como eu disse para as irmãs, às vezes quando eu sou tomada pelo Espírito Santo, me sobe algo aqui e eu não consigo até mesmo controlar a minha própria boca. Às vezes eu parava para engolir a saliva, mas a minha boca se abria automaticamente. Algumas palavras até eu falei, não me recordo. Outras eu falei e inclusive eu cheguei em casa e pensei, mas Senhor, por que eu falei isso? Mas não é o Espírito Santo colocando e tu tem que falar, tu fala. Então é assim que ele trabalha conosco. Então quem não ouviu, podem ouvir. Se aí não compreenderam, como eu disse, os que não compreenderam, escutem essa live que eu tenho certeza que vão compreender. Porque eu não falei aqui nada de mal, nem ontem eu quis falar nada de mal para entristecer ninguém. E isso não é indireta para alguém em especial. Não, isso é para todos nós, inclusive para mim, que também já quis me rebelar, que também já quis servir a Deus de qualquer jeito, que também já quis passar por cima de autoridades, ou que até mesmo, né, às vezes faziam algumas proibições e eu deixava de agir por Deus. E Pedro disse, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Mas a gente vai compreendendo, através dessa palavra que a gente prega, ministra, estuda, que a gente vai, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e entra no coração e permanece. Então é isso que eu digo para vocês, e quero fazer uma oração aqui para vocês, irmãos, antes de desligar aqui. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, mais uma vez te agradeço por mais esse dia, por mais essa ministração. Pai, eu não canso de te agradecer, que coisa mais linda essa tua palavra, Senhor. Ah, como eu desejaria que todos realmente estudassem a tua palavra todos os dias, Senhor. Pai, eu vou te fazer nesse momento, através dessa oração, um pedido especial. Coloque a fome e a sede, desperte essa fome e a sede das pessoas quererem esquadrinhar a tua palavra. E por mais que, de repente, algumas delas queiram fugir, mas que elas tropecem na Bíblia. Que aonde elas vão tenha versículos bíblicos e que elas entendam que é o Senhor chamando a atenção delas para a leitura da palavra, para o estudo da palavra e diariamente, porque todos nós temos tempo sim, Senhor. Se alguém falar que não tem, é mentira. Porque muitas vezes passam 20, 30, 1 hora, 2 horas na frente do celular ou na frente da televisão e depois dizem que para o Senhor não tem tempo, mas querem as suas bênçãos, né, papai? Então por isso que eu lhe peço, vai colocando a fome e a sede nos corações dessas pessoas para esquadrinhar a tua palavra,
porque ela é linda, ela é maravilhosa, e eu te agradeço por tudo que o Senhor, né, nos mostrou, nos deixou por escrito e também nos revelado através do Espírito Santo. Muito obrigado. E levanta mais pessoas em nosso meio, Pai. Pessoas no mesmo espírito dos teus apóstolos. João Batista, dos profetas João Batista, Elias, Eliseu. Levante pessoas no mesmo espírito, Pai, do apóstolo Paulo, de Pedro, de todos os demais apóstolos, que por mais que, né, às vezes na Bíblia não tem muitos detalhes sobre eles, mas eu sei, hoje eu aprendi que é para nos mostrar que assim como o Senhor coloca mais uns, né, à vista, como Paulo, como Pedro, o Senhor trabalha também com os apóstolos no anonimato, mas isso não significa que eles não fizeram, não significa que eles não se expandiram, não significa que o Senhor não os usou em determinadas regiões, né, províncias, cidades. Não, hoje eu entendo que assim o Senhor age em nós. Muitas vezes a gente pode não ser visto, não estarmos, né, em evidências nas redes sociais ou nos púlpitos, mas isso não significa que nós não estamos fazendo, não estamos exercendo o nosso ministério. Então, Pai, que os teus escolhidos na terra, os teus chamados possam ter essa compreensão e colocarem o joelho no chão, para que não haja mais divisão entre os irmãos, ao contrário, que haja união, independente do nome que eles colocaram nos templos, independente. Mas se é templos que estão falando o teu evangelho, que haja união e que eles tenham coragem o suficiente, assim como os teus apóstolos tiveram, de irem de contra esses outros ensinos, essas outras, né, denominações que muitas vezes não são igrejas, mas são seitas, que eles consigam pregar a essa gente com coragem e ousadia, porque também são almas. Então eu lhe peço, Pai, levanta todos eles, né, independente também do chamado que o Senhor tem para nós mulheres, mas usa-nos com poder e autoridade, que esteja sobre nós o mesmo Espírito que esteve em Débora, cheio de unção, coragem, ousadia, que faça realmente o que muitos homens estão deixando de fazer. Levante, Pai, levante essas mulheres com poder e autoridade, mas que elas estejam, Pai, pautados sempre na Tua palavra, não querendo exercer ministérios que não competem a elas. Abra o entendimento, a visão espiritual dessas mulheres, e que a partir de hoje elas também sejam Déboras na vida de muitos Baraques. Eu lhe peço, Pai, e coloco nas Tuas mãos essa humilde oração e pedindo sempre a confirmação da Tua palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida. Em nome de Jesus que eu peço e entrego essa oração, já crendo que o Senhor está me ouvindo e já está fazendo. Muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, recebam essas palavras, meditem nelas, né? Um grande abraço aí para os irmãos. Desculpa que, como eu disse, às vezes eu não leio o nome de todos ali, mas agora no momento eu estou vendo aí da minha tia Maria Dilce, da irmã Joyce, da Catherine, né? Um abraço para vocês. E se vocês verem que alguém precisa ouvir isso, compreender isso, coloquem, compartilhem essa live, tá? Que eu vou estar colocando também agora aqui no YouTube, tá? E como eu disse para vocês, irmãos, eu vibro cada vez, por isso que eu digo, né, que o número depende do ponto de vista, porque para muitos, 145, acho que é, 145 para muitos é pouco, mas para mim é muito. E cada vez que um vai lá e se inscreve no canal, eu vibro. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado! É uma alma que está escutando. Por mais que tenha assistido 15, 20 minutos, eu não sei, só o Senhor o sabe. Mas é uma alma que está sendo direcionada. Glória a Deus! Aleluia! Porque a palavra diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Então, quando alguém vai lá, ouve, né, e se inscreve, quer dizer, está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra, que coisa linda. Então, eu vibro.
Então, por isso que eu disse que números, irmãos, é questão, né, de ponto de vista. O que para muitos, de repente, 100 e pouquinhos é pouco, para mim já é muito. E para Deus também, se um só para Deus, já há festa no céu. Então, é com essas palavras que eu me despeço de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.